Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. Você já percebeu que nos últimos tempos, o nosso país, que não tinha tantas catástrofes naturais, passou a ter mais catástrofes naturais? A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo conforme narrou São Mateus, no capítulo 24, verso 12 ao 14, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O texto de hoje começa com o discurso do Senhor. Quando ele passa juntamente com os seus discípulos perto do templo, admirados os discípulos dizem: que templos maravilhosos! E o Senhor os surpreende dizendo: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que será derribado. Então eles questionam o Senhor: quando acontecerá esses eventos? E o Senhor dá continuidade e declara que quando houver guerras e rumores de guerra, quando houver pestilências mundiais e quando pai se levantar contra filho, filho contra pai, nação contra nação e assim sucessivamente. E das coisas que têm acontecido nos dias de hoje, faltava apenas se cumprir pais se levantando contra filhos, e isso já está acontecendo já há muito tempo. Estava comentando com a minha família essa semana que o Brasil é um lugar privilegiado, onde não tinha catástrofes naturais. Hoje, as catástrofes naturais têm se tornado coisas muito comuns também na nossa pátria. Isso eu acredito que já é um final do fim. De muitas riquezas que o texto nos traz, existe algo que me chama muito a atenção. O fato do amor se esfriar e o fato da iniquidade aumentar. A tolerância pelo pecado tem cada vez mais se tornado uma normalidade. E isso faz com que o amor ao próximo também venha a se esfriar. Deus, ele não mudou. Ele continua abominando o pecado, mas amando o pecador. Se nós somos imagem e semelhança dele, que nós venhamos também nos portar da mesma maneira, tendo menos tolerância para o pecado e tendo mais tolerância ao pecador. Tendo menos tolerância ao pecado e abraçando mais e levantando mais aquele que está caído. É muito normal em se afirmar e pode até dizer que é uma tendência. Qual é a tendência? De daqui para frente, cada um com seu cada um. Somente as pessoas sendo cada vez mais egoístas, pensando no seu próprio umbigo, pensando no seu próprio benefício. Isso é muito natural de se entender, porque as escrituras, elas já nos afirmam, e como eu disse no vídeo, o que mais me chama a atenção é o fato de aumentar a iniquidade e o amor das pessoas esfriar. O nosso Brasil, ele tem o privilégio de não estar sobre duas placas tectônicas. E isso faz com que nós não tenhamos terremotos nem maremotos. E nós temos um clima tropical. E isso, outrora, era um benefício que nós também não tínhamos tufões, tornados e eventos desse tipo que é muito comum em países desenvolvidos. Quando nós olhamos para esse sagrado texto, nós conseguimos compreender que o fim está próximo, porque a palavra do Senhor ela é bem clara e o texto ele encerra dizendo: esse evangelho do reino será pregado para todas as nações, então virá o fim. Provavelmente países como o nosso, que são privilegiados, ficaram para o último. Então quer dizer que a vinda do Senhor está mais próxima do que a gente imagina. Firmando mais uma vez acerca do que mais me chama a atenção nesse texto, é o amor das pessoas diminuir por aumentar a iniquidade. É como se fosse um termômetro. O calor do pecado aumenta, o calor do amor ao próximo diminui.
E isso nós temos visto, e não é de hoje. Isso tem se agravado a cada dia mais que passa. Outrora eu tinha o costume de assistir noticiários, como a gente apelida, do Espirra Sai Sangue, no padrão do Notícias Populares. Só que até então, por dois motivos, eu parei de assistir esse tipo de noticiário. Primeiro, esse noticiário é sensacionalista. Ele dá um foco em algo que está acontecendo de forma isolada e faz com que as pessoas elas tenham pavor, como se aquilo fosse generalizado. Segunda razão na qual eu parei de ver esse tipo de noticiário. Eu estava indo para a casa do Senhor e eu começava a pensar, o perigo vem daqui, o perigo vem de lá. Eu comecei a perceber que eu estava ficando neurótico e eu estava deixando de confiar no Senhor para confiar no noticiário. Não quero desprezar que as coisas elas acontecem a todo momento, a toda hora, sim, porque é cumprimento das Escrituras. Nos últimos tempos era necessário que essas coisas acontecessem, só que eu estava deixando a minha confiança no Senhor para entrar no pânico e na pilha que a mídia estava colocando em mim. A segunda razão foi uma notícia muito triste, muito nojenta, que eu contemplei na televisão, em um desses tipos de noticiário, na qual uma moça de apenas 11 anos foi compartilhar com o pai que ela estava sofrendo abusos do seu padrasto. E o pai, em vez de consolá-la, abusou dela também. Então aquilo foi, para mim, o fim. Foi o necessário para eu falar, não serve mais para mim. Porque se já é doloroso uma moça ter as suas intimidades violadas pelo um padrasto, que é já algo terrível, imagine pelo próprio pai. E nisso a gente vê que a maldade do ser humano está pior do que Sodoma e Gomorra. E é necessário a gente declarar com veemência, Maranata, Maranata, Maranata. Ora, volta, Senhor, volta, volta. Porque as Escrituras lá no livro de João diz que quando o Senhor voltar, porventura achará fé na terra. E a forma que as coisas elas estão caminhando, é bem possível que as coisas estarem cada vez mais piores. Apesar de toda a catástrofe, apesar de todo o caos, que eu e você não venhamos perder a nossa essência, que nós venhamos continuar a cumprir o grande mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso empenho, com todas as nossas forças, com todo o nosso fôlego de vida, e amar o nosso próximo com qual intensidade? Como nós amamos a nós mesmos, que até mesmo isso as pessoas têm perdido. As pessoas têm perdido seu amor próprio por ter perdido a sua essência. E você que caiu, torne aos caminhos. E certamente o Senhor te renovará, o Senhor te restaurará. E você vai poder voltar a amar ao seu próximo, como a ti mesmo, como você ama a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.